Bem, senhores, eu queria aproveitar a oportunidade não só para falar da solução que vai ser sorteada daqui a pouco, mas antes agradecer ao Dr. Fedrizzi sobre esse evento que ele está promovendo, que está relacionado diretamente a estudos. Eu vim aproveitar para falar sobre armazenamento e documentação de exames médicos. Eu sei que todo mundo sabe armazenar e documentar exames médicos, mas um apelo que a gente está fazendo, uma ferramenta nova que a gente está trazendo para o mercado, é como fazer isso em prol da ciência. Porque não adianta simplesmente armazenar e documentar os exames. Se esse armazenamento e essa documentação puder contribuir para os estudos que vocês vêm fazendo, batalhando, estão todos aqui organizados em função dos estudos científicos, se isso puder contribuir, seria excelente. Então, para explicar o que eu quero dizer, eu vou narrar dois acontecimentos. Uma vez um médico me disse, me encontrou e falou: Márcio, eu queria ter te encontrado há 30 anos quando eu comecei. Eu perguntei por quê. Ele falou: porque eu tenho 30 anos de formado. Eu já fiz muitos casos excepcionais, já tratei de muitos pacientes muito bons. Não patologias boas, mas informações úteis para a ciência. E aí ele me perguntou: onde estão essas informações? Onde eu tenho essas informações? Eu perdi, entre aspas, a minha vida científica, porque eu não soube armazenar e não soube documentar. Aí uma contrapartida, semana passada, no evento no Rio de Janeiro, um médico conceituado falou para mim: Márcio, eu já tenho tudo armazenado, desde quando eu comecei. Eu desenvolvi um programinha em DOS, fiz um programinha, até hoje eu tenho tudo armazenado. Aí eu falei: legal, doutor, e cadê as suas informações? Estão no meu computador, mas quais são as informações? Armazenar, o Word armazena. Fazer os textos, os documentos, os sistemas fazem isso normalmente. Mas, se o senhor for fazer um trabalho científico hoje, como é que o senhor vai defender um assunto determinado? Como é que o senhor vai coletar essas informações para defender uma tese? Aí ele ficou calado. Não basta só ter as informações armazenadas em qualquer sistema ou em sistemas textuais. O mais importante, na minha opinião, e o que eu gostaria de trazer para os senhores, é onde eu clico aqui, que eu estou clicando nos 3 botões e não está. Acho que é assim. Assim, assim, assim. Aí, é informação. Mas eu tenho informação. Mas se não tem como ter os resultados dessa informação? Então, acelerando antes que o Dr. Fedrizzi diregue comigo, eu não estou conseguindo evoluir aqui. Eu acho que é alguma coisa... Ah, sim, eu tenho que virar para cá porque a anteninha está lá. Então, o que eu quero dizer para os senhores nós estamos trazendo para o mercado, inclusive eu queria presentear o projeto HPEV com essa solução, porque eu tenho certeza que ela pode contribuir para o que os senhores querem. Nesse evento, desses 3 dias, nós estamos tratando de quê? De informação. Não adianta ter essas informações fragmentadas. E os médicos, cientistas, não terem acesso a essa informação. Então, o que a ferramenta faz? Ela armazena a vida clínica de cada consultório médico. Ela armazena como? De forma estruturada, para que ela consiga, a qualquer momento, resgatar informações e fazer estudo de casos. Quando eu falo em resgatar informações, eu não estou falando em contar palavras, ou seja, o meu sistema de laudo, ele é textual, eu tenho uma frase, aí eu quero saber quantos pacientes tiveram alteração no colo de grau 1. Eu não estou falando em contar, em falar para o sistema: conta lá quantas palavras grau 1 existem nos meus laudos que eu atendi a vida inteira. Não é isso. Eu estou falando de uma ferramenta que vai fazer estudos de caso. Vocês vão dizer para o sistema: mapeia para mim, sistema, depois de 1 ano, 2, 3 anos, 10 anos usando o sistema, casos normais ou não. Porque hoje o médico, quando ele armazena a vida dele e fala para mim que ele tem a vida científica dele armazenada, ele vai separar na vida dele armazenada só os casos complicados que ele tratou, para ele fazer estudos científicos. Só que nós não estamos falando só disso, nós estamos falando também em armazenar a anamnese, que não tem nada a ver com o exame propriamente dito, com o laudo médico. Mas eu estou falando dos senhores terem uma anamnese, perguntando ao paciente: você usa DIU? Qual o seu método
quantos partos você teve, o que você fez, outras informações que podem, quando vocês pedirem para o sistema, estude os casos que eu encontrei colo de grau 1. O sistema ele vai ser capaz de analisar nos exames que os senhores fizeram, 80% usavam DIU, ele vai dizer para vocês. O que tem a ver o DIU com o exame de grau 1? Ninguém sabe, mas essa é a ideia do sistema, mostrar incidências. Olha, para lesões de grau 1, nós estamos observando aqui no sistema, está dizendo que 80% usam DIU. Será que não tem uma relação entre as coisas? Quando eu falo DIU, eu falo em qualquer informação que exista no sistema, tanto nos laudos, quanto na anamnese, quanto na ficha cadastral do paciente. Olha, 90% moram no bairro tal. Opa, pode estar tendo alguma coisa naquele bairro. Então, quando a gente fala em estatística, em estudos de caso, estatísticas eu não falo somente de contar. Cruza essa informação com aquela. Eu falo estudar o caso. Então, essa é a proposta da ferramenta. Eu esqueci que eu tenho que virar para cá, virar para cá. Rapaz, não está indo não. Você dá um clique aí para mim? Eu falo em armazenar isso tudo. Ao mesmo tempo, se eu oferecer uma ferramenta para os senhores, onde vocês terão um trabalho a mais para alimentar, ninguém vai querer, o dia já é corrido. Então, é uma ferramenta que documenta exames médicos. Ela não é um sistema de laudos médicos. Ela não é um sistema de captura de imagem. Ela é um sistema que armazena informações e documenta informações. Um dos documentos é o laudo médico, muito bem elaborado no final, vocês vão observar. Então, friso, não é um sistema de laudos com captura de imagem, é um sistema de armazenamento e documentação de exames. Ok? Então, pensem nisso. Vamos lá. As coisas mais importantes, doutor Fedriz, dessa ferramenta que eu estou doando para os senhores, se chama Centro de Estudos. Porque como ela tem um apelo científico, o mais importante para ela é o Centro de Estudos. E o apoio à decisão é um dos recursos do Centro de Estudos. Imagine os senhores estar fazendo um laudo nas telas que eu vou mostrar rapidinho depois para vocês, começarem a clicar, porque nos documentos do nosso sistema não tem textos. O único texto é o laudo quando ele imprime. Mas quando vocês vão documentar, vocês não digitam nada. Porque se digitarem, eu não consigo fazer os estudos. Eu não consigo fazer uma relação e encontrar incidências. Então, o apoio à decisão, quando vocês forem clicando, alguns dos senhores já devem ter visto no stand aqui fora, que a gente está demonstrando, quando vocês forem clicando no que vocês encontraram no exame, o sistema vai dizer lá em cima, olha, isso é sugestivo de colo de grau 1. Às vezes o médico não é especialista, ele está fazendo num consultório, mas é uma informação que o sistema de apoio à decisão pode contribuir para ele. Outro recurso do... Obrigado. O outro recurso do Centro de Estudos são as conclusões sugestivas, que eu vou mostrar para os senhores na tela, na sequência. O outro recurso é o Centro de Estudos propriamente dito. É ali onde vocês vão falar assim, estuda todos os meus pacientes que usam DIU. Quem é esses pacientes que usam DIU? Ninguém sabe se há alguma relação do DIU com algum medicamento ou com alguma patologia. Se a gente tiver um número grande de informações de pacientes que estão sendo tratados por vocês, pode-se encontrar uma incidência, ninguém sabe. Não foi estudado até hoje. Então, a ferramenta, ela permite isso, que vocês, entre aspas, brinquem com as informações. Essa é a ideia da ferramenta. Mapeie para mim os pacientes que tiveram lesões não específicas, ou na JEC1, qualquer informação estruturada, ele vai agrupar e vai mostrar em gráficos, eu vou mostrar daqui a pouco, se há alguma incidência, se há alguma coisa relacionada a outra. Por isso que não é um sistema simplesmente de relacionar uma coisa a outra. E aí é muito legal isso aqui, olha. Vou conversar com o Dr. Fedrizi. Se ele quiser montar um centro de estudos do projeto HPV, nós vamos montar com ele. O que isso significa? Imagine que os senhores vão usar o sistema nos consultórios, nas clínicas, ligado online ao centro de estudos do projeto HPV. Quando eu falo ligado online, não é dependendo para fazer os exames, não é isso. Os médicos cientistas vão criar um protocolo dizendo, olha, quando alguém achar um colo de grau 1, uma lesão de colo de grau 1, estiver usando DIU, estiver usando tal medicamento,
eu quero que o sistema de apoio à decisão mostre lá no consultório dele. É sugestivo de um ultrassom pélvica para avaliar XYZ. Isso eles vão criar no centro de estudos. Os sistemas são instalados local, na máquina de vocês, na clínica de vocês, não é nada online, porque nós não somos a favor de sistemas médicos online. Depender de internet é muito ruim. Vocês vão estar fazendo os exames normais. Se alguma coisa acontecer, vai estar lá. O Dr. Pedrizzi sugere um ultrassom pélvica nessa situação. Então, ao mesmo tempo, autorizado por vocês, vocês estão nos seus consultórios alimentando um projeto HPV, onde as pesquisas e estudos de casos estão sendo feitas. Então, imagine o banco de dados que isso está sendo gerado para o projeto HPV em prol da sociedade. Porque nós estamos aqui todos hoje em prol da sociedade, querendo encontrar algum problema, alguma coisa ou alguma solução para algum problema. Não é verdade? Então, imagine que os senhores estarão alimentando uma base de dados anônima, porque nós não podemos, vocês não podem, por uma norma, compartilhar informações do paciente. São informações clínicas e anônimas, alimentando uma base de dados para ser feito estudos a qualquer momento, encontrando incidências a qualquer momento. Ok? Só que isso aqui não é o projeto em questão, isso é um projeto separado que nós estamos trazendo para o mercado médico e vai ser feito, pode ser feito posteriormente. Ok? Então, vamos acelerar um pouquinho. Quando eu falo em laudos estruturados, em apoio à decisão, eu falo disso aqui, olha. Isso aqui é uma tela de documentação de exames. Eu não tenho texto, eu não vou digitar nada. Se eu tiver que digitar, eu estou dando trabalho para vocês. Se eu tiver que digitar, eu não tenho como estruturar, eu não tenho como fazer estudo de casos. Aqui não, aqui se eu abrir a tela, se eu capturei as imagens, eu falo capturei as imagens porque eu preciso trazer as imagens para quê? Para documentar o exame e não para fazer o laudo. Eu preciso das imagens para quê? Para trazer para um evento como esse, quando vocês pediram um resultado de um centro de estudos e o sistema dizer, olha, aconteceu isso, 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 toma aqui as imagens para você levar para o evento. Então eu estou armazenando as imagens e vídeos, é para isso. O laudo é consequência. Volta uma tela para mim, por favor. Isso, toma aqui as imagens para você levar para o evento. Então eu estou armazenando as imagens e vídeos, é para isso. O laudo é consequência. Volta uma tela para mim, por favor. Volta. Volta, na primeira. Isso. O laudo é uma consequência. Eu estou armazenando a informação, ok? Então eu clico aqui, por exemplo, em colo de grau 1 e 2. É porque eu encontrei uma lesão. Quando eu clico, eu não escrevo. Eu não estou escrevendo nada. Se eu escrever, eu perco a vantagem da estatística. Tudo bem? Então são telas todas estruturadas, não tem textos. É claro que existem caixas de textos para vocês digitarem uma eventualidade ou outra. Mas se for algo importante, ela tem que ser estruturada para fazer parte do centro de estudos e ter o benefício da estatística dos estudos. Eu tenho aqui, só para eu complementar, eu tenho aqui um exemplo do apoio à decisão. Quando vocês marcarem algumas coisas nessas telas, o sistema de apoio à decisão, alterações colposcópicas sugestivas de câncer invasivo. Ele também sugere conclusões. JEC totalmente visível. Oi, acelerar, vamos lá. Então vamos lá. Eu tenho aqui a tela onde eu confecciono os laudos. É totalmente estruturado, eu não tenho texto. Então, quando eu vou falar de uma alteração, eu clico aqui, encontrei isso, fecha. Encontrei isso. Fecha, imprime o laudo está pronto, eu tenho as informações armazenadas de forma estruturada. Aqui a anamnese que eu mencionei, não tem nada a ver com laudo, mas são informações importantes para o centro de estudos, e qualquer informação pode ser acrescentada ou modificada. Por exemplo, responsável pelo centro de estudos do projeto HPV, ele pode falar assim, Márcio, acrescenta o medicamento X, acrescenta, ou vocês mesmos podem falar, acrescenta se ele é diabético, qualquer informação médica. Então, em todos os exames, o médico pode ou não preencher. Se ele preencher, ele tem o benefício da estatística e do centro de estudos. Vamos? Aqui eu tenho um centro de estudos de exemplo, um estudo de casos, desculpem, como exemplo. Eu pedi para o sistema, em dados fictícios, estudar os casos de alterações colposcópicas que são sugestivas de câncer invasivo no colo.
O que ele fez? Ele mostrou um monte de linhas que não dá nem para ver. Só que o que importa é eu encontrar as incidências. Ele está me mostrando aqui, olha, que 64% estava com o vaso, não dá para ler aqui em função do data show. 70%, então a gente começa a encontrar incidências. Aí a gente pode falar para o sistema, avalia para mim então agora os cânceres sugestivos com essa informação. E ele começa a cruzar as informações. E aí vocês começam a ter a vida científica de vocês toda armazenada, para que se agora no começo da carreira não é importante, no futuro ela pode ser. E é importante vocês terem essa possibilidade. Então esse é o centro de estudos. Quando eu falo em documentar os exames, eu falo em documentar com marca d'água, com cabeçalhos, com rodapé, com laudos esquematizados, com imagem, do jeito que vocês quiserem. Então eu estou documentando, evolui para mim. Estou documentando, isso aqui é um recurso recente que nós lançamos semana passada, no Trocando Ideias do Rio de Janeiro. É um laudo laudo esquematizado da vagina, um laudo da vulva e aquele anterior do colo. Tudo isso que os senhores estão vendo, não houve nenhuma digitação. Ninguém digitou nada para fazer isso. E foi muito rápido. Vamos lá? O doutor Pedrinho está me batendo. Quando eu falo em documentar, eu falo em imprimir todos os documentos relacionados ao exame, inclusive termos de consentimento, recomendação, declarações, qualquer documento relacionado ao exame, tudo sem nenhuma digitação. Ele é compatível com qualquer aparelho de colposcopia, usa tecnologias de ponta, tudo sem fio, pedal sem fio, imagem sem fio, tudo depende das condições técnicas, e nós temos laudos para todos os exames. Isso aqui é muito legal. Porque eu posso cruzar no meu centro de estudos, numa clínica, vamos fechar, exames de várias especialidades. Então, ok, eu agradeço a oportunidade, mais um clique, por favor. Em especial o doutor Fedrizi, quero em público fazer a doação para o projeto HPV e outra para o senhor particular, para poder usar na sua clínica e poder armazenar as suas informações dos exames particulares, ok, senhores? Mais um clique, por favor. E nós, como o doutor Fedrizi disse no início, eu agradeço a oportunidade, nós vamos sortear um sistema de laudos textuais e com sistema analógico, não é o estruturado, porque nem todo mundo tem interesse no estruturado. Alguns só querem o sisteminha para capturar a imagem ali e imprimir o laudo. Mas se a pessoa sorteada tiver interesse no estruturado, a gente vai fazer uma condição bem interessante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, senhor.